Ele vai dar só pra ela sair, ó. Ó, tá vendo que eles fizeram isso? Ela tá ali dentro com ele já. Tá dentro? Rapaz. A gente usa esse portão aqui pra tentar afastar ela pra lá. A manhã de domingo em João Pessoa, Paraíba, começou com um acontecimento chocante. Um daqueles episódios que parecem impossíveis até acontecerem diante de dezenas de testemunhas. Enquanto famílias caminhavam pelo Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a tradicional bica, um homem decidiu fazer algo que ninguém jamais imaginaria. Ele escalou o muro de mais de 6 metros de altura, ultrapassou as grades de segurança e entrou no recinto da leoa. Os primeiros vídeos que surgiram mostram a cena de forma quase surreal. A câmera treme, pessoas gritam, e no centro da tela, a figura de um homem agarrado a uma árvore fina, tentando desesperadamente evitar o inevitável. A leoa, inicialmente surpresa, rapidamente assume a postura de um predador em alerta. O território é dela, e qualquer invasor, humano ou não, passa imediatamente a ser interpretado como ameaça. As imagens viralizam. Em poucas horas, o país inteiro já tem acesso aos vídeos. Surge a avalanche de perguntas. Quem era o homem? Por que ele fez isso? Como conseguiu entrar? O zoológico falhou? A leoa será sacrificada? A partir de agora, vamos reconstruir os fatos, analisar cada detalhe, investigar o que se sabe e principalmente o que ainda não foi revelado oficialmente. Como tudo aconteceu? Para entender o que aconteceu naquela manhã, é preciso voltar alguns minutos antes de as primeiras gravações começarem. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, estava funcionando normalmente. Visitantes circulavam, crianças observavam os animais e nada parecia fora do comum. Até que um dos vigilantes percebe uma movimentação estranha perto do setor dos felinos. Um homem, sozinho, circulando nas áreas restritas, olhando para os muros como se procurasse uma forma de entrar. Testemunhas afirmam que ele parecia decidido. Não conversou com ninguém, não correu, não parecia agir por impulso. De forma metódica, ele se aproxima do muro externo do recinto da leoa, uma estrutura alta com mais de 6 metros projetada justamente para impedir qualquer acesso. Mas, ignorando completamente o risco, ele começa a escalar. Não há câmeras que mostrem esse exato momento, mas todas as fontes confirmam. O homem conseguiu passar por cima. Do lado de dentro existe ainda uma segunda barreira. Grades internas que isolam os visitantes do espaço onde o animal vive. Ele pula também essa, aproximando-se diretamente do território da leoa. Quando finalmente entra no recinto, a leoa não ataca de imediato. Como todo felino, ela observa primeiro. O homem então caminha até uma árvore fina localizada bem no centro do ambiente. É nesse ponto que começam os primeiros vídeos gravados pelos visitantes. Imagens que chocaram o país. A leoa avança. Ela apoia as patas dianteiras no tronco e alcança a perna do homem. O impacto é rápido. Em segundos, ela o derruba ao chão, e o ataque se torna inevitável. Minutos depois, o zoológico aciona o protocolo de emergência, evacua a área e fecha imediatamente o parque. Do lado de fora, visitantes e curiosos recebem a notícia. Os primeiros repórteres chegam. As autoridades cercam o espaço, iniciam a perícia e confirmam. A morte ocorreu no local e o ataque foi fulminante. Quem é a vítima? Desde os primeiros minutos após a tragédia, a principal pergunta que circulou nas redes sociais foi: quem era o homem que entrou no recinto da leoa? Agora temos já a confirmação do homem, ele se chamava Gerson de Melo Machado, esse camarada aqui, que era conhecido como Vaqueirinho, e tinha apenas 19 anos. Bem, como eu falei no vídeo anterior, provavelmente esse camarada aqui tinha algum problema mental, algum transtorno, cara, não estava bem. E de fato, esse cara aqui é bem problemático, ou melhor dizendo, era. Pois apesar de ter apenas 19 anos, Vaqueirinho já teve 16 passagens pela polícia. 10 quando era de menor, 6 mais recente, inclusive tem até uma matéria de 2 dias atrás, quando ele foi preso e depois solto. Após arrumar confusão. Ó, 6ª vez que ele é preso.
violar um caixa eletrônico na zona sul de João Pessoa. A polícia militar fez Fora as passagens quando era menor. Chegou até ele e levou ele para a delegacia, veio aqui para a central de flagrantes. Um detalhe na história de que ele assinou um TCO e foi liberado. Depois disso, em menos de uma hora, ele viu uma viatura da polícia militar. Pegou essa pedra aí que vocês estão vendo e jogou. Tacou pedra na viatura. A vontade Era um cara dele problemático. era ser preso dizendo que estava desempregado. Foi preso, dessa vez, foi direto para o presídio. E ele disse que o motivo de ter jogado a pedra na viatura foi esse aí. Quando eu sair daqui, eu vou quebrar toda a viatura. Como é? Vai quebrar as viaturas de novo. É claramente Por que tu vai um quebrar? jovem bem problemático. Quando eu ser liberado, eu vou quebrar a viatura de novo. Como era o recinto da Leoa? Para entender a dimensão do que aconteceu, é preciso olhar para o recinto onde tudo ocorreu. Ao contrário do que muitos imaginaram nas primeiras horas, o espaço da Leoa não era improvisado, mal cuidado ou inseguro. Na verdade, segundo a própria administração da Bica, o recinto seguia todas as normas técnicas de contenção exigidas para felinos de grande porte. O espaço é dividido em 3 barreiras principais. Um muro externo, alto, com mais de 6 metros, dificultando totalmente o acesso acidental de visitantes. Uma grade interna, projetada para impedir que alguém se aproxime do animal mesmo após ultrapassar a área externa. A Ilha do Felino, que inclui a área de terra, pedra, vegetação e a árvore onde a vítima tentou subir. Esse sistema é comum em zoológicos brasileiros e estrangeiros. Ele impede a aproximação voluntária de visitantes, protege trabalhadores e mantém o animal em um ambiente fechado, mas com espaço suficiente para comportamentos naturais. Então surge a pergunta inevitável: como alguém conseguiu atravessar tudo isso? A resposta está naquilo que nenhum sistema consegue impedir totalmente: a ação humana intencional. Segundo o relato das autoridades, o homem não estava passeando pelo zoológico e simplesmente caiu no recinto. Pelo contrário, ele procurou ativamente uma forma de entrar. Testemunhas afirmam que ele circulou a área externa, observando a estrutura, até encontrar um ponto do muro que julgou possível de escalar. A subida não é simples, exige força, preparo e principalmente a decisão consciente de assumir o risco. Esse é um ponto crítico. Nenhum recinto do mundo é projetado para impedir uma invasão proposital, porque o sistema de segurança parte sempre do pressuposto de que o visitante respeita limites básicos. Muro alto impede acidentes, grade impede imprudência, sinalização impede confusão, mas nenhuma dessas camadas consegue parar alguém que decide entrar a qualquer custo. E é por isso que a administração reforçou em nota oficial que o recinto estava dentro das normas e que o zoológico não registrou qualquer falha estrutural. A perícia inicial confirmou que não havia buracos, brechas ou portas abertas. Nada estava quebrado, nada estava mal instalado. O que houve foi uma quebra total do comportamento esperado de um visitante, algo impossível de prever ou impedir sem transformar o zoológico em uma estrutura militarizada. Por que alguém faria isso? Essa é, sem dúvida, a pergunta central de todo o caso. Por que alguém invadiria de propósito o recinto de uma leoa adulta? O que aconteceria dentro da mente de uma pessoa para que ela assumisse um risco tão extremo e previsivelmente fatal? Até agora, nenhuma autoridade apresentou uma resposta definitiva, e talvez nunca apresente. Mas com base nos relatos oficiais, nas entrevistas iniciais e na observação do comportamento da vítima, surgem 3 grandes linhas de investigação. A primeira hipótese, considerada pela polícia, é a de que o homem poderia estar sob forte estresse emocional, crise psicológica ou até mesmo um surto. Esse tipo de comportamento, escalar muros altos, desrespeitar limites e se colocar em risco extremo, é compatível com quadros de desorientação mental. Como ele estava sozinho, sem diálogo prévio, sem acompanhantes
e fez tudo de forma silenciosa e determinada, essa hipótese ganhou força nos primeiros relatórios. Essa possibilidade explica a falta de sentido lógico da ação, mas não pode ser confirmada enquanto a identidade oficial não for revelada. Outra hipótese levantada nas primeiras horas é a possibilidade de que o homem estivesse sob efeito de álcool ou drogas ilícitas. Testemunhas afirmaram que ele não demonstrava comportamento normal e parecia agir de forma impulsiva, mas a polícia ainda não divulgou nada sobre exame toxicológico, algo que só será confirmado após os laudos do IML. Caso essa hipótese se confirme, ela ajudaria a explicar a aparente falta de noção do perigo, bem como a coragem irracional de enfrentar o recinto de um animal selvagem. Por fim, existe a hipótese levantada pela própria circulação de rumores, a possibilidade de o homem ter um histórico de ocorrências policiais, como indicado pelas suspeitas envolvendo o apelido Vaqueirinho. Pessoas com histórico de risco, fuga, conflito ou comportamento violento podem, em alguns casos, apresentar impulsividade extrema e até buscar locais isolados para escapar de alguém. Ele vai dar só uma pedaço aí, A reação da leoa, instinto e comportamento. Desde que os vídeos começaram a circular, muitas pessoas passaram a especular sobre o comportamento da leoa. Surgiram teorias, algumas compreensíveis, outras totalmente infundadas, tentando explicar por que o ataque aconteceu de forma tão rápida e brutal. Mas antes de qualquer análise emocional, existe um fato simples e inegociável. Uma leoa não é um animal doméstico. Ela é um predador de grande porte, e seu instinto territorial é tão forte quanto o ar que respira. Vamos por partes. Não, a leoa não estava com fome. Uma das primeiras fake news que se espalhou nas redes foi a de que a leoa estaria magra, fraca ou faminta. Essa narrativa chegou ao ponto de algumas pessoas afirmarem que o ataque teria acontecido por fome. Nada disso é verdade. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara confirmou que a leoa estava saudável, com acompanhamento veterinário regular. A alimentação era feita diariamente, seguindo protocolos técnicos. Não havia nenhum indício de desnutrição ou comportamento relacionado à fome. O vídeo comprova isso. A leoa não devorou o homem, não o arrastou para comer, não tentou se alimentar. O ataque não teve motivação alimentar. Teve motivação territorial e instintiva. Um predador faminto exibe outro tipo de comportamento, lento, calculado, voltado à caça e consumo. Esse ataque foi completamente diferente. Foi defesa de território. A leoa não matou porque quis matar, mas porque instinto não raciocina. Leões não analisam moralidade, intenção ou contexto humano. Eles reagem ao que está diante deles. E para um animal assim, o que ela viu naquele momento foi um intruso dentro do território dela. Um ser estranho, ansioso, agitado, movimentos bruscos, uma escalada numa árvore que faz parte do espaço dela. Para a leoa, isso ativa automaticamente 3 respostas instintivas: avaliação de ameaça, reação territorial e mobilização do invasor. Felinos selvagens não negociam, eles não avisam, eles não recuam diante de um invasor dentro de sua área, porque na natureza quem fizer isso morre. Para os seres humanos pode parecer desproporcional. Para ela foi somente natureza agindo do jeito mais puro e bruto possível. Outro rumor que circulou foi de que o animal poderia ser sacrificado. A informação foi prontamente negada. A felina não será sacrificada, não será punida, não será retirada de lá, porque não há crime quando não existe consciência. E não há violência quando existe instinto. O que esse comportamento diz sobre o caso? Diz que o ataque não podia ter outro resultado. Colocar um ser humano dentro do recinto de um felino é colocar 2 mundos que não se encontram há milhões de anos, e esperar que tudo fique bem. A leoa cumpriu o papel natural que qualquer felino selvagem cumpriria naquele cenário. O erro humano levou ao desfecho. O instinto animal apenas completou o ciclo. Responsabilidade, repercussão e o papel dos zoológicos. Depois do ataque, uma grande discussão tomou conta das redes.
De quem é a responsabilidade? É comum que, diante de episódios trágicos, o público busque culpados imediatos, mas neste caso os fatos apontam para uma conclusão inevitável. A ação humana voluntária foi o único gatilho do incidente. O zoológico cumpria as normas. O muro era alto, as grades internas estavam intactas. Não havia brechas, portões abertos ou qualquer falha estrutural. A perícia inicial confirmou que o recinto estava dentro dos padrões exigidos para abrigar um felino de grande porte. Não houve negligência técnica nem descuido dos tratadores. O homem não caiu, não tropeçou, não se perdeu. Ele invadiu, escalando duas barreiras distintas, ambas projetadas para impedir exatamente isso. A repercussão, porém, mostrou o quanto o público desconhece o funcionamento de zoológicos. Episódios assim reacendem debates sobre confinamento de animais, segurança de visitantes e a relação entre humanos e predadores. Mas é preciso separar opinião de realidade. Não existe recinto no mundo capaz de impedir uma invasão intencional. Zoológicos são feitos para evitar acidentes, não para resistir a atos voluntários de risco extremo. Outro ponto importante: o ataque não surgiu de crueldade do animal ou de falha de cuidado. A leoa reagiu por instinto territorial, não por fome ou por comportamento fora do normal. Ela não devorou a vítima, não tentou consumi-la. Apenas neutralizou algo que para ela era uma ameaça direta dentro do próprio território. E agora que você conhece todos os detalhes, o que você acha desse caso? Você acredita que o zoológico poderia ter feito algo diferente? Acha que a atitude da vítima teve alguma explicação possível? Ou esse foi apenas um exemplo claro de como a imprudência humana encontra, sem piedade, a força da natureza? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que aconteceu, compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito o canal e faz o debate chegar a mais pessoas.